história dos túneis de Tremembé não são oficialmente conhecidas porque envolve algumas agências de inteligência como a CIA e a KGB. Agora, o que eu posso dizer para você? Que tem inúmeros túneis embaixo de Tremembé, isso é categórico. Eu acredito que a história dos túneis de Tremembé não são oficialmente conhecidas porque envolve algumas agências de inteligência como a CIA e a KGB. Mas para entender um pouco como tudo começou, vamos voltar lá atrás, na época do Visconde de Tremembé. O Visconde de Tremembé, que era o avô do escritor Monteiro Lobato, já extraía do xisto bituminoso daqui de Tremembé o óleo para iluminar toda a região de Taubaté. Lembrando que na época Tremembé, Pindamonhangaba, era tudo Taubaté. Até o espião britânico Richard Francis Burton veio até Tremembé para conversar com o avô do Monteiro Lobato, o Visconde de Tremembé, para saber um pouco mais sobre uma tal de pedra que arde, que era conhecida entre os indígenas da época. E ele constatou que essa pedra, na verdade, era xisto bituminoso. Depois de muitos anos, o direito de lavra, de extração do xisto bituminoso, foi comprado pelo comendador Teixeira Pombo. Então o comendador Teixeira Pombo montou uma empresa chamada Panal. A Panal, ela construiu uma linha férrea com um trenzinho a vapor que ia daqui de Tremembé até Taubaté, onde hoje é a EDP Bandeirantes. E lá eles faziam o refino do xisto bituminoso. Eu sou Camilo Neto, sou bisneto de comendador João Teixeira Pombo, proprietário desde 1898 da antiga Panal, mineradora de xisto aqui na cidade de Tremembé, e neto de Américo Teixeira Pombo, gerente de mineração da indústria Panal daqui de Tremembé. Vovô veio de Portugal, bisavô, o comendador, veio de Portugal com o título de comendador dado pelo Dom Pedro II. Ele veio para Tremembé, onde ele adquiriu as terras, e mais onde é a garagem da Petrobras, e mais onde fica a sede da Prefeitura Municipal de Tremembé. Ele adquiriu do Barão de Campinas em 1899, porque o Barão de Campinas comprou essas terras de um outro adquirente, né, de uma outra pessoa, em 1886, tá? Então o que acontece? A Panal se deu início 5 anos depois, entendeu? Meu bisavô veio para cá, tá? Ele montou essa mineradora chamada Panal, que foi montada em 1912,
a Panal, era tirado daqui de Tremembé o xisto betuminoso, aonde era moído e enviado em vagonetes, em vagões no trem, até a sede da refinaria, que era ali onde é a Bandeirantes EDP. E ali tinha dois tanques, onde elaborava o gás de iluminação da cidade de Taubaté toda. A cidade de Tremembé ela é toda feita por túneis de baixo. A cidade de Tremembé tem vários túneis. Inclusive, há pouco tempo, há uns anos atrás, foi soterrado um túnel que ele sai da garagem da prefeitura e ele leva as ramificações aonde era extraído o xisto betuminoso. Esses túneis eram a altura de uns 6 a 8 metros por 8 de largura, são os túneis de retiro do xisto betuminoso, eram retirados através de vagonetes. O meu avô, o filho do comendador Teixeira Pombo, meu avô era o Américo Teixeira Pombo, o pai da minha mãe. Ele era um exímio químico de petróleo, tá? Aonde é através dele que o meu avô usava o laboratório que ele tinha aqui em Tremembé, um imenso laboratório, tá? Onde era feito as pesquisas do tipo de gás que era retirado do xisto betuminoso e que tipo de óleo que era retirado desse xisto betuminoso também, que era enviado para outras cidades aqui da região. O meu bisavô era uma pessoa muito centrada no que ele fazia. Ele vivia dentro dos túneis onde ele tirava a extração, onde fazia a extração do xisto betuminoso. Ele era um homem que gostava de viver, ele gostava de ficar dentro dos túneis da antiga Panal, dos túneis aqui em Tremembé, onde ele deixava a parte administrativa na mão de outras pessoas. Você está entendendo? E com esse afinco dele nos túneis de cava da Panal, o meu avô ele ficou doente. Ele teve tuberculose. E na época bem antiga, quando a cura da tuberculose era muito raro, tá? Quem tinha tuberculose naquele tempo praticamente era uma sentença de morte. E o problema todo começou a acontecer quando uma empresa paulistana se instalou em Pindamonhangaba. Essa empresa se chamava CIRB. A CIRB, ela não tinha os mesmos maquinários, a mesma potência que a Panal já tinha na época. Então o que ela fez? O presidente dessa empresa, da CIRB, foi até a União Soviética e conseguiu com que 3 técnicos soviéticos viessem para cá, para essa região, para poder fazer pesquisas do xisto betuminoso. E os técnicos soviéticos chegaram à seguinte conclusão, de que o xisto betuminoso era importantíssimo e muito viável para a produção de óleo. Na época, final da década de 40, o mundo todo sofria com a Guerra Fria. E essa movimentação dos soviéticos em Pindamonhangaba despertou a atenção da Agência de Inteligência Americana, a CIA. E nisso, agentes dessa agência vieram e se instalaram aqui, na cidade de Tremembé. Especula-se que a CIA acabou recrutando um químico muito famoso para fazer pesquisas sobre o xisto betuminoso. Só que, diferentemente dos relatórios que os agentes soviéticos soltavam, esse químico despachava relatórios tendenciosos, onde nele dizia que o xisto de Tremembé possuía apenas 4% de hidrocarbonetos, ou seja, 96% de água. Não era viável para a produção de óleo, sairia muito caro, sendo que há muitos anos o avô do Monteiro Lobato já iluminava toda essa região com o xisto betuminoso da cidade de Tremembé. A CIRB já havia conseguido um contrato inicial de $500 mil com a União Soviética, mais equipamentos para o tratamento de xisto, que foram enviados para Pindamonhangaba. Porém, após algumas publicações de relatórios desse químico que fora recrutado pela CIA, a União Soviética decidiu romper
o contrato final com a CIRB, levando essa empresa à falência. Talvez tenha sido esses relatórios, elaborados por esse químico recrutado pela CIA, o que fez com que o Kremlin cortasse, quebrasse o contrato final com a empresa CIRB, lá de Pindamonhangaba. Algum tempo depois, não muito, o governo Getúlio Vargas desapropriou todas as terras que eram utilizadas para a extração de xisto aqui em Tremembé. Grande parte dessas terras era da família do comendador Teixeira Pombo, onde hoje é o assentamento dos Sem Terra. Após a desapropriação da empresa Panal, que fora fundada pelo comendador Teixeira Pombo, o governo brasileiro instaurou aqui em Tremembé uma estatal, a Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras. O meu bisavô veio a falecer e ele tinha os advogados dele, tá? Onde aconteceu também a desapropriação do xisto betuminoso pela Petrobras, pelo petróleo brasileiro. O problema é que gerou muitos documentos e desses documentos nada consta a realidade do assunto. Mas eu garanto uma coisa para você, o meu avô cavou muito, não o meu avô, os escavadores, tá? Os mineradores, tá? Aqui em Tremembé morava quase toda a população naquela época eram funcionários da Panal, inúmeros, hoje não mais vivos, tá? Mas as famílias deles estão aí, tá? Eles foram funcionários da Panal. Agora, o que eu posso dizer para você que tem inúmeros túneis embaixo de Tremembé, isso é categórico. O direcionamento, tá, dos túneis de cava do xisto, eu não sei descrever para você o direcionamento exato, mas que eles estão debaixo aqui de Tremembé, eles estão. A Petrobras ficou alguns anos aqui em Tremembé, criou um clube chamado Creche, provavelmente para distrair a população, enquanto fechava alguns túneis e acabava tirando algumas documentações de circulação. E depois de quase uma década sem extrair uma gota de óleo, ela se mudou para o Paraná. Interessante também que no site da estatal Petrobras não se encontra nada referente a Tremembé. O soterramento dos túneis, principalmente esse soterramento que houve aqui, onde é a garagem da prefeitura, ali era a sede da Panal, Panal Mineradora S.A., tá? Onde o meu avô tirava o xisto betuminoso, que era moído e enviado para Taubaté. O motivo do aterramento, do aterramento do túnel foi mais por parte de, desculpa até a expressão, mas a ignorância, porque não teve motivo para soterrar, ou não é um soterramento, é um aterramento, tá? Ele não teve um motivo para esconder alguma coisa, porque todos os documentos da Panal eram visíveis, era transparente, tá? O que não houve para a família herdeira do meu avô é a transparência em relação à Petrobras, o motivo dela vir aqui para Tremembé, ficar o mínimo de tempo, fazer 3, 4 buraquinhos e mudar a sede dela, pegar a sede daqui de Tremembé, mudar para São Mateus do Sul. Esse foi o motivo. Nós não sabemos disso, porque ainda mais abandonando inúmeros hectares de terras aqui em Tremembé. Eu estou aqui dentro de um acesso onde existem, na verdade, 3 túneis. Um deles está indo provavelmente para a direção do Rio Paraíba. Está aqui à minha direita. Logo aqui atrás de mim, esse túnel levava até onde hoje é o presídio feminino daqui de Tremembé. Antigamente funcionava como acesso para o sanatório, onde vinham os tuberculosos,
se instalarem aqui na cidade de Tremembé, se tratarem de tuberculose aqui em Tremembé. E aqui, à minha esquerda, tem um outro túnel. Esse túnel, ele leva direto para debaixo da Basílica de Tremembé, onde tem a nascente da bica da Água Santa. E bem provável que fosse rotas de fuga dos monges trapistas, sendo que as freiras, as trapistinas, que atuavam ali ao lado da Basílica de Tremembé, onde hoje é aquele casarão bonito, elas utilizavam um túnel para ter acesso até o sanatório. Esses túneis, ele poderia já estar lá quando a equipe de mineração do meu bisavô chegou. Poderia ter sido reaproveitado, mas eu não tenho documentos que provem isso, entendeu? São fatos que eu não sei informar para você. Poxa, não, os mineiros já aproveitaram os túneis dos trapistas e já emendaram. Que realmente que os túneis que eram feitos pela Panal eram túneis altos, não era para uma pessoa, eram largos, bem largos. Se você gostou desse documentário, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não é inscrito no canal? Se inscreva agora!